Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. É com muito prazer, né, que eu agradeço a presença de todos vocês, né, nesse nosso encontro, nessa proposta, e lembrar a todos que esse é um evento em parceria, né, com a Comissão de Avaliação Psicológica e a Comissão de POT. Né? Então, eu gostaria muito de agradecer a todos os participantes e membros das comissões que estão presentes, e principalmente a coordenadora Elizabeth Lacerda, que é coordenadora da comissão de POT, tanto na sede quanto em Juiz de Fora, e eu como coordenadora da comissão de avaliação psicológica na sede. Gostaria de agradecer, né, o nosso colaborador, o Délcio, né, que é membro da Comissão de Avaliação Psicológica e da ABEP Minas, que está aqui presente também. Agradecer a Gelsa, que é membro da Comissão de POT, que fez esse convite maravilhoso, né, à nossa palestrante do dia de hoje, que é a Lúcia Seb. Então, eu gostaria de lembrar vocês que o nosso tema é a avaliação psicológica e gestão de risco psicossocial, uma área em expansão para a atuação do psicólogo. Dentro dessa proposta, né, nós esperamos estar conversando com vocês sobre a importância dessa avaliação psicossocial, né, e a atuação do psicólogo. Muitos de vocês podem nunca ter ouvido falar sobre o tema, e muitos já ouviram falar muito e já atuam também. Então, nós vamos estar abrindo para as perguntas, né, para o diálogo, né, pós a fala da Lúcia, e eu gostaria de lembrar que a avaliação psicossocial ela é definida pelas normas regulamentadoras do trabalho, as NRs 20, 33 e 35, e que fazem parte do conjunto das avaliações psicológicas compulsórias, que se constituem em um importante recurso para a prevenção e acompanhamento da saúde e segurança de trabalhadores expostos a condições perigosas de trabalho. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, Lúcia? Então, eu passo a palavra para a professora Lúcia para que a gente possa conversar e começar o nosso diálogo. Muito obrigada pelo convite, professora. Boa tarde a todos. Quero, antes de tudo, agradecer a esse convite que chegou a mim por parte da Gelsa. Agradeço ao Conselho de Minas Gerais por esse espaço. É um prazer, é uma honra esse convite e espero sinceramente poder contribuir. Eu vou iniciar minha apresentação e já emendo com o material que eu preparei para hoje. Bem, meu nome é Lúcia Sebem, eu sou gaúcha de Porto Alegre, tenho 55 anos, sou filha do seu Sebem e da dona Vera, sou mãe da Bruna e do Lucas,
Sou avó do Daniel, da Ashley e do Felipe, que chegou há poucos meses na minha história, na minha vida, para me encher de alegria. Eu sou uma pessoa que amo pessoas, né? Eu tenho esse mote de amor por pessoas como um condutor da minha vida, né? Não consigo fazer nada sem colocar muito amor pelas pessoas. É o que me move, é o que me gratifica. E em tudo que eu faço, não só na minha prática profissional, eu coloco essa paixão, esse amor por pessoas. É o meu grande valor, é o que eu levo junto comigo em todos os momentos, em todos os ambientes, em todas as situações. Meus valores são o respeito pelo ser humano, pela vida, o amor, a confiança, que me mantém de pé e alinhada em tudo que eu faço. Minhas melhores qualidades, a empatia, a minha capacidade de conexão com as pessoas, que é uma coisa que me alimenta, que me faz muito bem. E acredito que através da minha doação a tudo que eu amo, eu acabo, de alguma forma, contribuindo para deixar aos meus netos o mundo que eu gostaria que eles possam encontrar, que eu quero que eles possam encontrar mais lá na frente. Eu sou voluntária do Centro Medianeira, que é uma casa de acolhida de crianças vulneráveis, aqui perto de Porto Alegre, onde eu contribuo com o meu trabalho, desenvolvendo coaching com 2 coordenadores, e em campanhas também que a gente faz para ajudar as famílias vulneráveis, que vivem em condição de pobreza ou de extrema pobreza. Sou doadora de Médicos Sem Fronteiras e da Visão Mundial, onde eu tenho uma criança adotada desde 2006. Psicóloga desde 87, são 33 anos de psicologia. Coach, consultora de carreira e de empresas, me graduei pela PUC, me especializei também pela PUC, e hoje eu tenho 2 empresas, a CBM RH e a CBM Consultoria. Sou membro da Sociedade Brasileira de Coaching, da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Fui pioneira em avaliação psicossocial no Brasil, né? Então, hoje eu faço palestras, cursos sobre esse tema em vários estados do Brasil. Coloquei ele 7, mas nem sei mais se são 7, acho que já é mais que isso. Em 2018, publiquei um livro pela Vetor, né, principalmente por perceber que não havia muita literatura sobre esse tema, então achei que era hora de começar a compartilhar o que eu pude aprender sobre avaliação psicossocial. O que motiva esse trabalho? Eu quero começar com uma provocação, através desses números, para que vocês possam entender por que isso surgiu com tanta intensidade na psicologia, assim, na nossa prática. O Brasil, e talvez isso não seja uma novidade, é o país mais ansioso do mundo, né? Isso já era antes da pandemia. Depois do início da pandemia, sabe-se através da OMS que esses números triplicaram. Então, se a gente já era o país mais ansioso, hoje a gente disparou na frente desse ranking. 9 entre cada 10 brasileiros do mercado de trabalho sofrem com algum sintoma de ansiedade, desde aquela mais leve até a incapacitante. A ansiedade é a terceira principal causa de afastamento do trabalho. Isso é um dado da Organização Internacional do Trabalho do ano passado. 20% das pessoas que se estressam, que identificam estresse, enfim, tem algum diagnóstico nesse sentido, elas atribuem isso à família. 60% atribuem ao trabalho. O Brasil gasta atualmente não é cerca de, mais de 40 bilhões por ano por falta de prevenção em acidentes de trabalho. E em acidentes de trabalho, a gente está em 4º lugar no ranking mundial, e esse ranking já nos pertence há um bom tempo, não é de hoje essa nossa colocação. Acidentes de trabalho, a gente está em 1º lugar no mundo. Existem cerca de, aí dados, então, em termos mundiais, 2,3 milhões de trabalhadores morrem por ano no trabalho. 300 milhões ficam feridos em atividades profissionais, e cerca de 4% do PIB mundial se dedica a custos vindos de acidentes de trabalho. Então, gente, se essa área de saúde e segurança começou a se preocupar com questões emocionais, mentais, enfim, que afetam no comportamento, que afetam no clima, que afetam na saúde, não é por nada, não é a troco de nada. A gente realmente tem um cenário bastante preocupante, né? Que de fato dá razões para que normas regulamentadoras surjam. Então, como a Elza falou agora no início, existem 3 normas que hoje exigem a avaliação psicossocial. É a NR20, que trata
de trabalhadores que atuam em atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de líquidos inflamáveis e líquidos combustíveis. Então, aqui a gente tem profissionais que vai desde ali do frentista do posto de gasolina, que a gente encontra todo dia, até quem está lá em plataforma em alto mar extraindo petróleo. Então, tem uma vasta gama de profissionais que são abarcados pela NR20. A NR33, que foi a que deu origem, então, à avaliação psicossocial, ela trata dos trabalhadores que atuam em espaço confinado. E espaço confinado é todo o espaço que não foi projetado para ocupação humana contínua. Então, tem bueiros, tem poços, tem caldeiras, tem silos, uma infinidade também de espaços com essa característica na economia brasileira. A NR35, que chegou alguns anos depois da NR33, trata das normas regulamentadoras para trabalhadores que atuam em atividades realizadas em altura acima de 2 metros. Algumas empresas adotam uma altura até menor, 1,80 m, 1,20 m, e já aplicam o NR35. Então, a gente tem aqui 3 NRs que exigem, né, então, a realização compulsória dessa avaliação. Elas são fiscalizadas, as empresas que não estiverem executando, realizando, enfim, essa avaliação, elas correm risco de advertência, de autuações, enfim, o que pode complicar bastante o trabalho delas, e acaba que essa se torna as primeiras motivações de uma empresa para realizar a avaliação. Mas o que deu origem a tudo isso foi essa pergunta que está aí. Por que uma pessoa com experiência e conhecimento se acidenta? Né? Quando isso surgiu lá em 2006, ninguém sabia o que era uma avaliação psicossocial, porque esse era o nome que estava sendo dado pelas delegacias regionais do trabalho, que são as representantes do Ministério do Trabalho nas cidades. Passou a ser exigido, as empresas passaram a ser cobradas por isso e ninguém sabia o que era. E, claro, eu tinha clientes que estavam me pedindo para fazer essa avaliação e eu também não sabia. Então, eu fui atrás de informações, como todo mundo deve ter feito, como vocês já devem ter tentado. Procurei no Google, procurei professores, procurei literatura de todos os lados, procurei por colegas. Ninguém sabia me dizer, ninguém tinha a menor ideia do que se tratava. Mas, de tanto insistir nessa busca, eu acabei encontrando em Porto Alegre, aqui na minha cidade, o coordenador da NR33. E aí fui conversar com ele pessoalmente e tentar entender o que então eles queriam dizer com isso. Né? Vocês estão colocando lá na norma que tem que ter uma avaliação psicossocial. Isso me parece ser coisa de psicólogo, mas o que é exatamente? E a resposta dele foi muito legal, eu não esqueço jamais. Ele diz assim, eu não sei, Lúcia, eu não tenho a menor ideia o que seja isso. Eu espero que vocês, psicólogos, me digam o que é uma avaliação psicossocial. Mas, conversando com ele e procurando entender melhor essa expectativa que eles traziam, eu vi que por detrás de tudo existia essa pergunta. Eles queriam entender por que uma pessoa com experiência em segurança, com conhecimento sobre as normas, com todos os EPIs disponíveis para sua segurança, por que uma pessoa nessa condição se acidenta? Não tem explicação, né? Ou então tem uma explicação que a gente não está enxergando. Então, a avaliação psicossocial deveria ser uma ferramenta que trouxesse uma resposta a essa pergunta. Então, alguma luz no fim do túnel se acendeu, e a partir daí eu pude começar um trabalho eu nem diria de pesquisa, era uma exploração, de certa forma, que eu tentava fazer para ir buscando mais informações sobre esse tema. Até que quando foi lá por 2009, 2010, as coisas foram se organizando para que eu pudesse, então, realizar um projeto piloto. Eu já tinha mais ou menos uma ideia de como esse trabalho poderia ser feito, mas eu precisava, de fato, saber se funcionaria, né? Eu precisava de estudo em cima dele. E aí, a AS Brasil, que era meu cliente naquela ocasião, me disponibilizou um espaço para pesquisa, e eu pesquisei, então, lá em São Paulo, junto com a Eletropaulo, e aqui próximo de Porto Alegre, na cidade de São Leopoldo, junto de 70 eletricistas, foi aplicada a metodologia, que hoje já está conhecida, e aí a própria empresa, a partir do estudo que a gente fez dos resultados, a empresa validou.
a gente teve 46% de pessoas indicadas, essa foi a classificação que a empresa quis fazer naquela ocasião. 37% eram pessoas que necessitavam de desenvolvimento, mas poderiam continuar temporariamente na função. E continuar na função significava continuar a lidar com a eletricidade, que era o grande risco da função. 11% necessitava de desenvolvimento, mas deveria ser afastado temporariamente da função, e 6% não eram indicados. Desse resultado, a empresa percebeu que 8% das pessoas indicadas tinham sofrido algum tipo de acidente nos últimos 5 anos, e 76% dos não indicados não tinham sofrido nenhum acidente. Aliás, tinham sofrido acidente nos últimos 5 anos, o que então serviu para a validação da metodologia. Só a partir disso, então, vamos ver, a NR33 surgiu em 2006, né? E 2010 foi quando eu fui conseguir fazer a pesquisa, quando eu já tinha, então, a metodologia pronta, mas eu precisava pesquisar. A partir daí, então, é que eu passei, então, a oferecer para clientes, implantar em algumas empresas esse trabalho. Foram surgindo os cursos também, e aí a coisa se difundiu. Vamos entender, então, o que são esses termos que foram surgindo. A avaliação psicossocial, portanto, é uma forma de verificar como estão as condições pessoais para que o profissional possa continuar lidando com os riscos diários do trabalho, sem um comprometimento maior da sua segurança. Então, a avaliação tem por objetivo garantir condições de segurança para que o trabalhador siga lidando com os riscos do trabalho. O risco psicossocial, que é, então, o conceito que, de certa forma, revolucionou a gestão de pessoas nas empresas, diz respeito a tudo que pode prejudicar a saúde mental do trabalhador, provocado pelas tensões da vida diária, ou seja, família e trabalho, basicamente. Por que eu digo que esse conceito revolucionou as empresas quando ele surgiu através da NR33? Até então não se falava nisso, né? Até aquele momento, os riscos que os engenheiros de segurança identificavam no trabalho eram os riscos químicos, mecânicos, ergonômicos e biológicos, e os riscos de acidente. Não se falava em risco psicossocial, não se falava em nada subjetivo em relação a riscos. Todos os riscos eram vistos de forma muito objetiva. Era referente ao ambiente, era referente à máquina, era referente a algum vírus, enfim, ou algum produto químico, mas não se pensava que o risco poderia existir e estar presente no indivíduo, dentro dele. Quando esse conceito chegou nas organizações, falando de tensões da vida diária, família e trabalho, ele vem imediatamente rompendo com tabus e confrontando paradigmas que até então vinham sendo sustentados. Por exemplo, quando eu vou trabalhar, eu deixo os meus problemas do lado de fora do portão. Esse é um paradigma muito antigo, para lá de obsoleto, e que muitas empresas ainda tentam manter. Se a gente fala que risco psicossocial é tudo aquilo que desgasta a nossa saúde mental e que é provocado pela vida diária, seja trabalho e família, então eu não posso mais querer entender que os meus problemas ficam do lado de fora do portão. Não, ele vem comigo, para onde eu for. Da mesma forma que quando eu volto para casa, eu levo os problemas do trabalho para casa. Somos um único espírito, uma única alma, um único organismo, uma única mente, um único coração. Não tem como fatiar e deixar os pedaços guardados em casa, numa gaveta, até que eu volte. Não dá. É claro que quando a gente vai trabalhar, a gente vai dar atenção ao trabalho, a gente tem um compromisso a cumprir com a empresa, a gente vai se esforçar ao máximo para fazer aquela entrega. Mas não se pode também, com isso, negar as necessidades e as demandas emocionais e psicossociais que a pessoa traz com ela. Então, esse conceito de risco psicossocial, ele bate de frente com paradigmas, com tabus, que agora precisam, e agora com essa pandemia, mais do que nunca, precisam ser revistos. O que são fatores psicossociais? É diferente de risco psicossocial. O fator psicossocial se refere a tudo que pode causar o risco.
que tenha potencial para gerar danos à saúde, mas que não necessariamente gere danos, desde que ele seja bem administrado, né? Desde que ele seja bem registrado. Por exemplo, a gente tem como fator psicossocial hoje o risco de contaminação. Isso não necessariamente vai deteriorar a minha saúde mental se eu souber lidar com esse risco. Agora, se eu não souber lidar, sim, ele pode se tornar um risco psicossocial, sendo gerador de pânico, sendo gerador de inseguranças, de ansiedade, de estresse, enfim. Então, vamos lá. O que são riscos psicossociais? A gente entendendo que eles estão presentes, né, nos principais ambientes onde a gente vive, a gente então foca em família e trabalho. Mas hoje a gente tem um terceiro, digamos, ambiente a considerar, que é o pandêmico. Então, assim, risco psicossocial é tudo que surge das demandas da vida diária e que prejudica a saúde mental. Na família, como é que a gente pode enxergar isso nitidamente? Através dos conflitos, através dos problemas acarretados pelo desemprego, doenças de familiares, dívidas que são contraídas e acumuladas, desentendimentos entre as pessoas, crises de divórcio, brigas, desintegração familiar de um modo geral. Isso são riscos psicossociais que acontecem no ambiente familiar, e alguns exemplos deles. O trabalho, o que a gente vê com facilidade? Sobrecarga, pressões demasiadas, exigências muito severas, conflitos entre líderes, entre setores diferentes, assédio de vários tipos, bullying, cobranças excessivas, né? Então, que também vão contribuindo para um prejuízo da saúde mental. E agora, né, esse terceiro cenário que a gente não pode desconsiderar é da pandemia. O medo de contágio, de se contagiar ou de contagiar alguém, medo de morrer, sentimento de abandono, de solidão, insegurança frente ao futuro, desorientação. Então, esses são os riscos psicossociais que tanto se fala, que estão presentes na nossa vida, que fazem mal para a nossa saúde mental e, consequentemente, são geradores de acidentes de trabalho. Agora, gente, para deixar claro, assim, o que é e o que não é uma avaliação psicossocial. E isso é o primeiro aprendizado, assim, que eu me lembro que para mim mesma foi muito difícil no começo. Eu faço avaliação psicológica já desde antes de formada. Então, fazer a discriminação entre uma coisa e outra, para que eu pudesse ter um foco claro, foi bastante importante no começo. Então, eu convido vocês, assim, ó, comecem por essa distinção, o que não é avaliação psicossocial. Na verdade, tudo é avaliação psicológica, a gente só dá um nome diferente para esclarecer a diferença de metodologia e de foco. A avaliação psicológica que eu me refiro ali na primeira coluna é aquela avaliação por competência que a gente faz quando contrata alguém. Essa avaliação tem por objetivo adequar uma pessoa ao cargo, né? Se faz quando contrata alguém, mas pode se fazer também quando vai se promover alguém, para uma outra função. A metodologia são testes focados em questões laborais, e a entrevista é semi-estruturada, geralmente. O conteúdo dessa avaliação são os comportamentos relativos ao cargo. Então, muitos chamam de avaliação por competência, né? E ela é focada nas competências da função que estão descritas na descrição de cargos que está lá no RH. Pulando lá para o psicodiagnóstico, na terceira coluna. O foco do psicodiagnóstico são sintomas que a pessoa vem relatando. Existe alguma coisa observada, então, que vai se investigar são aqueles sintomas que estão aparecendo. O objetivo é a definição do diagnóstico clínico, a metodologia são testes de vários tipos, anamnese, clínica e uma entrevista diagnóstica. E o conteúdo, os seus aspectos clínicos observados nessa investigação. O que é uma avaliação psicossocial? O foco são os riscos psicossociais. Aquelas questões que a gente viu ali no slide anterior. O objetivo é a preservação da vida. A metodologia é grupo focal, entrevista estruturada, testes que vão avaliar atenção, que vão avaliar estresse, características de personalidade, uma anamnese também, orientada às questões psicossociais, e o conteúdo do parecer, não é um laudo, é um parecer psicológico, vão ser atitudes e valores, que é o que forma um comportamento seguro, certo? Então, assim, a gente tem aqui 3 possibilidades de avaliação psicológica.
Cada uma delas tem um foco específico, tem um objetivo específico, tem uma metodologia específica e o conteúdo do documento também é diferenciado. É importantíssima essa diferenciação, porque na medida em que a gente começa a fazer confusões entre uma e outra, ela se desconfigura. Eu não posso, por exemplo, fazer uma avaliação psicossocial procurando fobias, procurando transtornos, para justificar se a pessoa pode ou não se submeter aos riscos. Se eu for fazer uma psicossocial procurando transtornos, distúrbios, qualquer coisa de ordem clínica, eu já desconfigurei, eu estou fazendo um psicodiagnóstico. E uma outra coisa importante, eu preciso procurar na psicossocial as forças que o indivíduo tem para lidar com os riscos e não as dificuldades. Se eu for atrás de doença, eu não estou fazendo uma psicossocial. E eu vejo isso acontecer com muita frequência. As pessoas procurando problemas na saúde mental. Não tem que procurar problema, tem que procurar razões para a pessoa poder seguir no trabalho que ela tem. E se não tiver essas forças, essas condições, então, ok, ela não vai ser uma pessoa apta naquele momento. Esse iceberg me acompanha desde o início desse trabalho, porque ele ilustra com muita clareza o que de fato a gente tem que avaliar numa psicossocial. Se eu for avaliar comportamentos, e algumas pessoas dizem, a gente tem que avaliar se a pessoa tem comportamento seguro, parece uma afirmativa correta, do ponto de vista do objetivo da psicossocial, mas ela deixa de estar correta no momento em que eu começo a procurar o foco dessa avaliação. Se eu for avaliar comportamento, eu vou avaliar só o que é conhecido por essa pessoa. O meu comportamento eu conheço, eu sei o que eu expresso, eu sei o que eu manifesto para o mundo. O comportamento que eu desenvolvo no meu ambiente de trabalho é aquele necessário para que eu me relacione com as pessoas e com a minha atividade. Talvez alguns achem que tenha que avaliar QI, né, quociente de inteligência, e aí eles procuram por testes que avaliem raciocínios, abstrato, numérico, enfim, ou testes de raciocínio geral, chamando isso de teste de QI. Um teste que avalia raciocínio não é um teste de QI. A gente não pode hoje querer resumir a inteligência humana num simples percentil. A gente precisa entender esse conceito de uma forma bem mais ampla, bem mais profunda, e aí começa o mergulho nessas águas geladas. A gente tem que sair da superfície da água, onde eu enxergo só 10% do iceberg, para poder olhar tudo que tem submerso, porque lá é que vai estar as respostas que eu preciso. Eu preciso conhecer os medos dessas pessoas, o quanto elas reconhecem os medos que elas sentem e o quanto esse medo é, de fato, adequado ao trabalho que ela tem. Que valores movem esse indivíduo? Ele tem o valor da vida presente ou ele está colocando a vida dele lá em 18º lugar? Quando a gente pergunta para as pessoas o que existe de mais importante na tua vida, geralmente a resposta é já ensaiada e ensinada desde que a gente nasce. A gente tem que dizer, a coisa mais importante da minha vida é a minha família. Provavelmente é isso que vocês estão pensando. Não está errado dizer que a família é uma coisa muito importante para a gente. O que está errado é deixar a nossa vida lá atrás. Se eu amo a minha família e quero cuidar deles, eu tenho que estar viva, eu tenho que estar com saúde. Então, é preciso para as pessoas que trabalham em risco, que elas consigam colocar a vida delas como uma prioridade. Atitudes é fundamental, autoestima é uma atitude fundamental. Eu preciso me sentir merecedora de segurança, merecedora de boas condições de trabalho, eu preciso me sentir importante para a minha empresa, eu preciso sentir que a minha família se preocupa comigo quando eu vou trabalhar, porque sabe que o meu trabalho é perigoso. Então, essa questão de valores e de atitudes é o berço da psicossocial, tudo se sustenta nisso. É importante conhecer as motivações, o que levou essa pessoa a escolher um trabalho perigoso. Se ela poderia vender flores. Quais são os impulsos que ela move, que ela tenta controlar e não consegue, ou que ela tenta controlar e consegue? Quais as emoções que ela vive, de que forma ela lida com isso? As intenções, o que é desconhecido por ela, mas que a gente precisa conhecer. E o quociente de inteligência emocional. Esse faz sentido. O quanto essa pessoa consegue se conhecer, ter controle emocional, ter uma boa gestão do estresse,
ter condições de adaptabilidade a situações novas, a novas demandas. Então, tudo isso que os olhos não enxergam e que está debaixo d'água, esse é o nosso foco em psicossocial. Eu não posso me contentar em avaliar só comportamentos. Eu não vou ter a profundidade que eu preciso para poder predizer as condições desse indivíduo de lidar com os riscos do trabalho. Então, hoje, qual é o foco de análise? O que a gente avalia de fato na avaliação psicossocial? Basicamente, 4 áreas. A área cognitiva, a gente vai avaliar a percepção do risco, homeostase e estratégias de coping. Aqui a gente tem conceitos da neurociência, conceitos da física. A gente tem que avaliar medo. Dentro da área de emoções, a gente tem que saber como que essa pessoa lida com as emoções dela. Ela nega o medo, ela diz que não tem medo de nada, que só tem respeito. Essa resposta é muito clássica. Por que não dizer que tem medo? Existe algum tabu em relação ao medo? Qual a autoestima dela? O quanto está bem consolidada de forma que ela se sinta merecedora de segurança e exerça os seus direitos? A inteligência emocional também, né, é um componente extremamente importante, porque dá a condição da pessoa de ter gestão sobre o próprio estresse. Na área de saúde, a gente vai fazer um questionário de anamnese para avaliar o histórico de saúde do indivíduo e da família dele. E também a gente vai avaliar estresse. E agora, nesse cenário pandêmico, esse conceito de estresse se aprofunda e se amplia. A gente tem que avaliar o estresse também referente à pandemia e à vulnerabilidade. E com relação à cultura, a gente vai avaliar a cultura organizacional e familiar para observar o quanto ela é favorável à saúde mental desse indivíduo ou não. E também a gente vai avaliar o conceito de locus de controle, que trata do quanto essa pessoa toma para si a responsabilidade sobre tudo que acontece na vida dela, né? O quanto ela, de fato, se apropria da vida dela e das escolhas que ela faz, pensando em saúde e em segurança. Então, o foco de análise está resumido dessa forma. E a metodologia é grupo focal, testes laborais, anamnese, né, de saúde e uma entrevista estruturada. Basicamente, esse é o método. Não vou me aprofundar aqui, porque senão seriam 8 horas de live. Mas vamos lá. Falei que a gente tem que dar atenção à pandemia nesse momento, né? Porque, assim, não tem como desconsiderar o que está acontecendo no planeta todo e a forma como o nosso país responde a isso, né? Então, a gente vê assim, o que o cenário de país traz para o indivíduo que a gente está avaliando. Traz as crenças que ele construiu desde que nasceu e vive aqui. Traz o estilo de vida que o brasileiro tem, né? O nosso cenário de país mostra como são nossos hábitos. A gente vê que o Brasil vive resumido em crises políticas e econômicas, sai de uma, entra em outra. E a gente vê o quanto a questão pandêmica está influenciada por isso agora, porque pouco depois que a pandemia iniciou, em seguida começou o enfoque, mais uma vez, político. A saúde pública foi ficando de lado e as questões políticas e econômicas tomando a frente. Então, esse é o nosso cenário de país, que influencia na vida diária do nosso trabalhador. O cenário de trabalho, a organização traz cobranças, traz pressões, traz sobrecargas, traz os conflitos, traz a falta de integração, todos aqueles riscos psicossociais que a gente viu há pouco. No cenário familiar, outros conflitos surgem, né, familiares, de endividamento, de falta de qualidade de vida e etc. E aí a gente chega lá no indivíduo, né, nas atitudes deles, a gente vai ter que ver, então, como está a autoestima e a autoconfiança dele para lidar com isso tudo, o quanto ele é capaz de praticar autorrespeito, ética e observar as questões de segurança. Com relação a valores, o que é importante, do que ele não abre mão, que valores ele vem praticando agora? Em primeiro lugar, o meu trabalho, ou em primeiro lugar, a minha saúde? O brasileiro está tendo que fazer escolhas. Se eu não trabalho, eu não alimento a minha família. Se eu for trabalhar, eu corro o risco de me contaminar. Então, que valores esses trabalhadores estão praticando? Emoções, como é que ele está se sentindo? Como se manifesta e o quanto controla essas emoções todas que ele vive nesse momento, né? Os pensamentos, na área cognitiva, a gente vai ter, então, as crenças e os registros, os conceitos que ele traz sobre os fatos da vida. E chegando lá no centro de tudo, na estrutura da personalidade, qual a condição dele de adaptabilidade, de resiliência e de enfrentamento?
Então, hoje, para fazer uma psicossocial, a gente não pode desconsiderar um cenário mais amplo. A questão cultural tem um peso gigante numa avaliação psicossocial. Então, a gente tem que entender como que esse indivíduo está se inserindo na cultura que a gente tem hoje, no cenário que a gente tem hoje, no contexto de vida que ele se vê inserido. Extremamente importante considerar que tudo aquilo que antes parecia anormal, agora passa a ser normal. É necessário ter cuidado para não patologizar imediatamente, né? Então, a gente tinha, por exemplo, do ponto de vista físico, a gente vê hoje tensão, fadiga, dores corporais, respostas aceleradas, náuseas, pressão no peito, né, entre outros tantos, como sintomas físicos que hoje são normais e que há algum tempo atrás poderia não ser. Do ponto de vista cognitivo, estados confusionais, tomada de decisão perturbada, as pessoas não sabem o que escolher, pensamento intrusivo, baixa concentração e memória, que também passam a ser entendidos como normal, até um certo ponto, é claro. O comportamento de hipervigilância, busca por pessoas culpadas, agitação psicomotora, fala acelerada, retraimento social, né, e não por uma questão de cuidado com o vírus, é porque falta vontade de ter contato com pessoas, coordenação prejudicada, né, também do ponto de vista emocional, culpa, medo, tristeza acentuada, desconfiança, angústia, irritabilidade, apreensão e insegurança. Então, assim, estudos mostram que diante de situações de desastre, de situações de grande custo emocional para as pessoas, elas passam a ter respostas como essa, que até então poderiam ser anormais, mas que agora passam a ser, inclusive, esperadas. Então, antes de diagnosticar, de patologizar, de dizer não está inapto, a gente tem que entender o quanto aquilo não pode ser uma resposta normal para esse momento e transitória. Esses mesmos estudos nos mostram que o desfecho mais comum depois de uma situação como essa é o retorno à normalidade. As demandas atuais das organizações. Então, eu estou aqui falando de avaliação psicossocial, gente, mas tem algo importante a ser considerado. Alguns clientes me ligaram pouco depois do início da pandemia e eles me diziam assim, Lúcia, não estou conseguindo fazer avaliação psicossocial, está tudo muito confuso, está difícil, eu estou com a impressão de que todo mundo vai ser inapto, né, e aí vai fazer o quê? Vai fechar a empresa, então começou a dar uma pane, assim, com relação a isso, para tudo, né, trava. E aí, o que se percebeu? Em alguns momentos, as pessoas não vão estar bem, né? Em alguns momentos, talvez seja necessário não avaliar, e sim oferecer um atendimento psicossocial, né? A avaliação, ela está ali exigida pelas NRs, mas e se a gente for fiscalizado, né? Ok, mas o que o fiscal vai perceber não é que a avaliação não foi feita, é que a avaliação não pôde ser feita naquele momento, será feita daqui a um mês ou dois. Não é que foi, assim, cancelado para sempre, ela só foi adiada. Então, em alguns casos, o que é importante fazer? Oferecer um atendimento psicossocial, né? Sobretudo após o retorno ao trabalho, né? As pessoas voltam ao trabalho presencial com uma carga horária parcial, com alternância com os colegas, mas em que condição? Então, talvez seja mais importante nesse momento oferecer o atendimento psicossocial, não só em relação à pandemia, mas pode ser em razão de acidente de trabalho ou de alguma doença ocupacional que afastou o trabalhador da empresa, ou por qualquer outra situação estressora, né? E tem ainda, gente, a gestão dos riscos psicossociais, que significa renovar a cultura, significa treinar os líderes, né? Significa um RH estratégico trabalhando junto com a área de SST. Então, assim, quando se fala em risco psicossocial, eu não quero que vocês pensem exclusivamente na avaliação. A avaliação é apenas o primeiro passo. E lembrem sempre que quando a gente avalia alguém, é para fazer alguma coisa com essa pessoa logo depois. Não dá para avaliar só para produzir um documento, cumprir com uma questão burocrática e engavetar aquela avaliação. A avaliação, ela vai abrir
uma expectativa de intervenção, né? Então, hoje, ainda dentro desse cenário que a gente está vivendo, em alguns momentos, talvez vocês percebam que é melhor fazer um atendimento psicossocial e deixar aquela pessoa para ser avaliada daqui a um mês ou dois, né? E preparar os gestores para uma renovação cultural, desenvolver competências socioemocionais, preparar líderes, revisar a ação estratégica do RH para que ela seja mais aliada às áreas de SST. Essas duas áreas precisam aprender a trabalhar juntas, certo? São muitos os tabus frente à saúde mental, muitos. E falando de avaliação psicossocial, a gente está falando em saúde mental, a gente está falando em segurança no trabalho. Se a gente está falando em segurança no trabalho, não tem como não falar em saúde mental. Então, isso tudo está muito junto, né? Vergonha de dizer que vai ao psiquiatra, né? Então, o trabalhador precisa se ausentar para ir numa consulta e ele tem vergonha de dizer que vai ao psiquiatra. Ele tem constrangimento de dizer que precisa de ajuda. Olha, eu estou muito estressado, eu estou com dificuldade de me concentrar, eu realmente preciso de ajuda. Medo de ser demitido, medo de parecer louco. Ah, tu está indo ao psiquiatra, tu está com problemas de saúde mental, então tu é louco, tu é uma pessoa perigosa. Essas fantasias, essas ideias que as pessoas fazem, né? Aquelas que tratam o estresse como uma coisa banal, tornaram o estresse algo cotidiano. O estresse não é normal, gente. A gente não nasce estressado. O estresse a gente adquire na vida adulta, depois de algum tempo e depois de algumas situações. Então, a gente não pode banalizar o estresse. É importante perceber o próprio limite. As pessoas não conseguem dizer não, elas não querem se recusar a nada. Então, elas podem estar mal e mesmo assim se submeterem a um trabalho estressante, arriscado, com medo de dizer não, né? Quando acontece um afastamento por questões de saúde mental, elas não registram com essa causa, elas registram com outras causas. Acaba que esse assunto se torna subnotificado e de difícil acesso, de difícil pesquisa. Ou então querem tratar as questões de saúde mental só com remédio, não funciona, né? Não se sentem seguros de conversar com seu líder sobre os seus problemas emocionais, sobre as suas limitações, sobre as suas dificuldades. E aqueles que acham que nunca precisam de tratamento psiquiátrico. Não, isso é besteira, isso é bobagem, isso é exagero, eu estou bem, eu me viro, eu me resolvo sozinho. Então, tem muito tabu em relação a isso. A gente tem que tornar a saúde mental um assunto fácil, simples, tranquilo, desmistificado. Isso vai trazer mais segurança no trabalho. Gestão de pessoas, hoje, mais do que nunca, precisa ser orientada à saúde mental. Não tem como desenvolver competência. Competência hoje tem uma outra dimensão, é a competência socioemocional, essa faz sentido. Então, tem uma ressignificação, né? O nosso desafio hoje, nosso psicólogos, né, é ajudar as empresas a perceberem que segurança e produtividade não devem ser confrontativos. Para ter segurança, não tem que produzir menos. E para produzir mais, não tem que colocar a segurança em risco. A segurança precisa ser uma característica do trabalho desenvolvido. RH e SST devem andar juntos, precisam trabalhar juntos. Um precisa do outro. É preciso quebrar tabus, rever conceitos e falar de saúde mental, conversar sobre saúde mental. O primeiro a proteger a sua saúde e segurança deve ser você mesmo. Então, é importante que as pessoas também aprendam o valor da vida delas e se apropriem disso, né? Coloquem isso como prioridade. A minha segurança não é uma responsabilidade do meu supervisor. A minha segurança no trabalho não é uma responsabilidade do engenheiro de segurança ou do técnico de segurança. A minha segurança é uma responsabilidade minha e eu não posso delegar isso. Nada pode ser maior que o amor e o respeito pela vida humana. A gestão de pessoas implica em humanizar uma nova dimensão, competências socioemocionais. Então, não dá mais para falar em competências de liderança, alta performance. Não tem espaço para isso sem a competência socioemocional. Então, esse é o trabalho a ser feito. Esse é o nosso desafio. Ele é cheio de significado, é um trabalho rico, é um trabalho emocionante, apaixonante, e acredito, não tenho dúvida, de que é uma nova área da psicologia. Porque esse trabalho não é um trabalho de RH.
E não pode ser um trabalho só de SST, é um trabalho das duas áreas juntas. É a psicologia da segurança, que traz saúde mental para dentro das organizações numa nova dimensão, num novo conceito. E se é que é possível se extrair ganhos e aprendizado dessa pandemia, é sobre o valor da vida e, ao mesmo tempo, sobre a fragilidade dela. Então, esse é o grande sentido desse trabalho voltado a riscos psicossociais. É, de fato, resgatar o valor da vida, é humanizar as empresas, é sensibilizar líderes de que o papel deles vai muito além de ter equipes produtivas. Mas, sobretudo, que cada indivíduo tome para si o valor da sua vida e a sua responsabilidade sobre ela. Não deleguem, não deixem para terceiros. Ah, eu vou fazer porque a empresa quer, eu vou fazer porque a empresa precisa, eu vou fazer porque eu preciso do meu emprego. Antes de tudo, precisa da tua vida e da tua saúde. E esse é o sentido desse trabalho, esse é o nosso desafio. Por isso ele é tão apaixonante e estou aqui para compartilhar isso com vocês. Gente, estou à disposição de todos, eu deixo sempre meus contatos, né, se eu puder contribuir de alguma forma, podem contar comigo. E estou aí agora à disposição de vocês. Dúvidas, comentários, o que quiserem. Foi um prazer. Maravilha, Lúcia. Nossa, foi muito, muito explicativo, né? E eu acho que trouxe várias questões para que a gente realmente pense, né, sobre essa estrutura da avaliação psicossocial. Eu acho que essa definição que você traz num dos primeiros quadros, né, da diferenciação da avaliação psicológica para a avaliação psicossocial e para o psicodiagnóstico é excelente, né? Porque as pessoas que não trabalham na área, elas às vezes nos perguntam, né, como docentes e como atuantes na área, né? A grande pergunta é: qual instrumento eu vou usar? Qual construto eu vou usar? Não, não é a questão qual instrumento eu vou usar, e sim qual a metodologia que eu irei utilizar para realizar uma avaliação psicossocial, que é o que nós estamos nos propondo a pensar, a discutir, né, e acrescentar para todos aqui. Então, dentro dessa metodologia, você traz a importância do grupo focal, né, do teste, da anamnese e da entrevista estruturada, né? Então, a gente pensa realmente a questão da saúde. E quando você traz que a gente tem que avaliar na avaliação psicossocial, a gente ter o foco nas fortalezas, ou seja, nas forças desse indivíduo, esse é o grande calcanhar de Aquiles. Então, o psicólogo, ele tem que se lembrar que na sua formação, ele tem toda a formação que ao final do curso de psicologia, ele vai avaliar pessoas, situações, comunidades e instituições. E os instrumentos para isso serão variados, mas o instrumento ouro do psicólogo são as entrevistas, são as observações, né, a anamnese clínica, né, no sentido de buscar realmente a saúde que esse trabalhador nos demonstra, nos denota, nos favorece naquele momento que ele está sendo avaliado. E uma grande questão é o que nós estamos vivendo mundialmente, a questão do Covid. Todas as pessoas estão com medo, claro, e tem que ter, porque muitas pessoas estão morrendo. Então, assim, tem várias perguntas já que foram acontecendo, sabe, Lúcia, durante aqui a sua fala, né? E alguns colegas pediram bibliografia. Então, nós temos o livro da própria Lúcia. Eu vou colocar agora no chat para vocês o artigo do livro da Comissão de Avaliação Psicológica que trouxe essa questão da avaliação psicossocial. Nós temos também o artigo da Cristiane Fayad, da UNB, com o Carlos Manuel, que também é doutorando da UNB. Então, nós temos vários colegas hoje pesquisando e trazendo vários resultados importantes, né, sobre essa construção. E eu acho que a primeira pergunta, Lúcia, que eu acho que a gente tem que instigar aqui, e eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso,
é que quando a gente pega a definição da avaliação psicossocial, ela não traz claro que essa avaliação psicossocial ela é privativa, né? Aonde se estruturam todas essas normas regulamentadoras. Então, será que a gente teria que fazer um trabalho da comissão de avaliação psicológica, com a comissão de POT, articulada com os profissionais da área, para buscar essa atuação privativa do psicólogo? Porque será que um assistente social, um fisioterapeuta, um médico, ele teria todo esse cabedal para fazer essa avaliação, mas na medida que isso não é definido em lei, né, não tem essa normativa que é privativo do psicólogo, a gente tem vários profissionais, né, de diversas áreas até, né, me desculpe, da área de formação de geografia, ciências, filosofia, enfim, áreas, né, completamente não próximas à nossa, né? Mas, enfim, eu queria escutar você e vou estar olhando aqui o chat, né, para estar compilando também algumas questões dos nossos colegas. Quanto à bibliografia, a gente já está colocando no chat, tá bom, galera? Maravilha. Ótima tua colocação, Elza. Bem no início da NR33, lá em 2006, a Delegacia Regional do Trabalho estava aceitando qualquer avaliação psicossocial feita por qualquer pessoa. Pouco tempo depois, houve uma revisão da NR33 e ela passou a ser aceita apenas avaliações feitas por médico ou psicólogo. E assim é até hoje. Então, só médico e psicólogo. A grande briga hoje é tornar isso exclusivo do psicólogo. Obviamente, o médico não faz como a gente faz. E eu já tive médicos em sala de aula, porque bem no início eu abria o curso para médicos e psicólogos, e eu fazia de propósito, porque eu queria trazer os médicos para a sala de aula para a gente poder discutir o tema. Todos os que eu tive em sala de aula, sem exceção, disseram ao final da aula, isso não é para mim, isso é para psicólogo. Que maravilha. Beleza. Mas agora tem uma outra questão. Eu acho que essa luta por tornar isso exclusivo tem que acontecer. Contem comigo, eu acho que isso é indiscutível. Indiscutível. Inclusive, a gente vai encontrar médicos nos apoiando, porque eu conheço muito médico, Brasil afora, que me dá todo o apoio para isso. Eles dizem, inclusive, assim, eu já tenho muito trabalho, eu não preciso de mais essa. Ok, mas o que eu quero chamar atenção e destacar nisso é a parte do psicólogo nessa história. Uhum. Em primeiro lugar, o psicólogo tem que ir à luta junto com o conselho, e não ficar em casa sentadinho, acomodado, todo mundo faz. Há pouco tempo atrás, uma aluna me mandou uma mensagem pelo Facebook, mas uma mensagem enorme, muito triste, porque ela tinha sido demitida, e o trabalho de avaliação psicossocial dela passaria a ser feito pelo médico. Gente, honestamente, aquilo me doeu tão fundo, mas me doeu tão fundo. Eu disse assim para ela, basta, vamos começar essa briga agora. Eu vou iniciar uma campanha em todas as minhas redes sociais, e eu espero que tu me ajude. Vamos compartilhar, vamos marcar nome de colega, vamos fazer barulho. E fiz durante 2 semanas uma campanha, eu me parei na frente do computador a fazer post, para Instagram, para Story, para tudo que é coisa, botei lá tudo que eu pensava sobre o assunto, compartilhei. Agora, tu me pergunta, Elza, quantas pessoas andaram comigo nessa luta? Quantas pessoas? 5. Umas 5. Pois é. Então, assim, ó... Errei o número? É óbvia, ela é indiscutível. O que não é óbvio é o quanto que cada um dos psicólogos que reclamam disso está disposto a botar a cara na vitrine e ir lá para a briga. E dizer, esse trabalho é nosso. Como eu fiz lá, hashtag, avaliação psicossocial é coisa de psicólogo. Criei essa hashtag. Então, assim, tem que ser um esforço conjunto. E mais um detalhe importante, que não é só uma questão de ir para a briga todo mundo junto. É uma questão também da gente saber se posicionar dentro da organização e diante dos médicos,
e de dizer o meu trabalho é qualificado. Eu sei o que eu faço e eu sei o que eu assino embaixo. Não dá para fazer um trabalho mecânico, um trabalho alienado, né? Essa pergunta que tu trouxe bem no início, assim, tu diz assim, eu escuto diariamente. Lúcia, por favor, eu quero começar a fazer avaliação psicossocial. Qual é o teste que eu tenho que usar? Pergunta errada, né? Pergunta errada. Aí eu devolvo Ótimo. para a pergunta, o que tu quer avaliar? E aí ele não sabe. Então, essa é a pergunta certa. Primeiro entende Exatamente. avaliar, porque depois a escolha do teste fica fácil. O teste não é o objetivo de uma avaliação. Então, assim, ó, existe uma necessidade de qualificação do nosso trabalho, de seriedade. A gente tem psicólogos aí cobrando R$ 20 por uma avaliação, porque se perde o cliente. Gente, perdeu o respeito, ganhou o cliente, mas perdeu o respeito. O que é isso? Exatamente, Lúcia. Tem que ter uma postura clara do psicólogo que de fato quer ter o seu lugar ao sol. Senão a gente não consegue sozinho. É muito importante, Lúcia, né? Eu estou falando, né, como conselheira, eu estou como conselheira, né, nessa gestão em Minas, né, do CRP 04 Minas, e representando a avaliação psicológica, a POT, né, e a preocupação da melhoria da nossa profissão. E na nossa plenária, né, a gente tem uma plenária partilhada, onde a gente traz todos os parceiros, as entidades para diálogo. E eu convido sempre os meus alunos, tanto que hoje eu estou muito feliz, obrigada a todos os meus alunos pela presença, né? Porque esse diálogo tem que começar exatamente na discência, para que, quando eles formados, né, eles estejam junto conosco, lutando por um espaço digno de trabalho. Nós não somos assistencialistas, nós não temos que cobrar 10, 15 reais pelo nosso trabalho. Agora, essa pergunta é fundamental, Lúcia. Elza, Lúcia, o que eu uso como teste para fazer uma avaliação psicossocial? Não é essa a pergunta. Será que você conhece primeiro os instrumentos psicológicos para uma avaliação psicológica? Que são entrevistas, observação, testes psicológicos também, né? Anamneses, todo esse processo, dinâmicas de grupo, né? Será que você está preparado, né? Capacitado? Então as pessoas não querem se qualificar. Essa fala sua, Lúcia, é perfeita. E, infelizmente, nós vamos cair naquela questão. A formação não vai dar a todos vocês a mesma condição, porque cada faculdade vai trabalhar de uma forma. Então, se você quer trabalhar dentro de uma clínica de saúde, né, de medicina de saúde do trabalhador, ou com a sua própria empresa, ou como prestador de serviço, a primeira coisa é se capacitar. Não adianta a Lúcia falar que a BEPA é um teste de atenção muito utilizado, né, na avaliação psicossocial. Sim, é muito utilizado. O palográfico também é muito utilizado, mas tem que ver o contexto. Qual é o cargo que eu estou avaliando? Quais são as necessidades desse cargo? Quais as forças que eu tenho que buscar avaliar nesse sujeito para que ele esteja preparado psicológica, socialmente, para enfrentar aquela atividade laborativa. Então, nós estamos falando de enfrentamento, porque o que a Lúcia trouxe, estresse, ninguém nasce com ele. Nós vamos adquirindo pela atividade laborativa, né? Então, se a gente for pensar o trabalho nosso, o nosso próprio trabalho, né, Lúcia, como psicólogos, os nossos colegas que estão aí à frente do trabalho na saúde mental, em hospitais e até em organizações, estão com medo, estão estressados, eles também estão vulneráveis e com dificuldade, às vezes, até de avaliar essas situações nesse contexto tão novo, né? Exatamente. Então, nós temos aqui alguns comentários, Lúcia, que são pessoal agradecendo muito pelos seus esclarecimentos, né? A Maria do Carmo traz: acho muito importante essa escuta sensível e direcionada ao paciente como instrumento de trabalho do psicólogo. O Fábio traz:
seria interessante uma participação ativa do CFP, CRP, junto com uma equipe multidisciplinar do Ministério do Trabalho, pois essa exigência deveria constar dentro das próprias normas regulamentadoras, onde deveria ser avaliação exclusiva como psicólogo. A Elizabeth Lacerda traz, né? Não é qual teste, mas sim o que eu preciso avaliar. Concordo plenamente com Lúcia, precisamos da união da categoria para a defesa dos direitos profissionais de nossa classe. O Acailto também confirma muito bem, devemos lutar por essa regulamentação, né? A Aline traz, muitas vezes a avaliação é feita de forma muito rápida, urgente, e para ontem. É difícil fazer a avaliação dessa forma. Aí ela fala aqui anteriormente, como fazer essa avaliação quando não estamos inseridos no contexto da empresa? Porque trabalho uma clínica de saúde ocupacional e como posso avaliar o profissional sem esse viés? Aí fica a pergunta. Essa pergunta é boa, As clínicas de medicina, elas precisam adaptar a metodologia para a realidade delas. A metodologia foi criada para usar na organização, seja pelo consultor ou pelo psicólogo do RH. Quando é uma realidade de uma clínica que ela tem lá 50, 100 empresas para atender, ela precisa criar um roteiro logístico, e daí de quem é a pergunta, Elza, desculpa. Aline. A Aline entenderia melhor o que eu estou dizendo se ela conhecesse a metodologia, não sei se ela já fez o curso comigo ou não, mas a metodologia precisa ser adaptada para a clínica, porque ela precisa criar uma logística que encaixe na agenda de uma clínica médica. Então, eu te aguardo, Aline. Agora, em outubro, a gente vai ter maratona, inclusive. Vai ter cursos, e aí tu vai poder entender o que eu estou dizendo, porque o método tem grupo focal, tem testes, tem anamnese e tem entrevista. Então, isso precisa ser organizado dentro, eu não sei qual é a dinâmica da clínica, cada clínica tem seu jeito de funcionar, mas é possível fazer adaptações, né? Então, é uma outra realidade. Agora, é importante conhecer a cultura daquela organização. Isso é o mais desafiador para quem está em clínica, porque tu vai ter vários clientes e tu vai ter que conhecer a cultura de cada um deles, né? Exato. Eu costumo dizer que o ideal é visitar a empresa, porque não tem melhor maneira de tu conhecer uma cultura do que tu te inserir nela, né, e sentir o cheiro do ambiente onde as pessoas trabalham. Isso é mais valioso que qualquer conversa, troca de e-mails, não adianta olhar site não vai te mostrar nada da cultura, só vai mostrar o que é bonito, a realidade não mostra. Então, ou seja, a Lúcia está apontando aí um dos instrumentos, que é a observação, que é cara para nós da psicologia, né? A Jéssica, Lúcia, traz uma outra pergunta. No caso, pessoas que trabalham sob muito estresse podem desencadear a síndrome de burnout. Você poderia falar um pouco sobre essa síndrome? Essa síndrome no trabalho, ela acontece depois de muito tempo de insistência em se submeter ao estresse, sem nenhum tipo de ajuda, sem nenhum reconhecimento da necessidade de ajuda. O burnout no trabalho é quando a pessoa ultrapassou todos os limites que ela nunca deveria ter ultrapassado, e ela chegou num nível de esgotamento em que compromete todas as funções. O burnout requer afastamento do trabalho para tratamento médico. E não é um tratamento de uma semana, é de algumas semanas, meses às vezes, para que a pessoa consiga voltar. Ela não consegue se concentrar, ela tem crises de choro, ela se isola, ela não quer se relacionar, enfim, ela perde memória, ela fica comprometida em todas as funções. Então, ela perde a saúde física e mental e a condição de trabalhar. Ela tem que se afastar para tratar isso de maneira bastante delicada, assim, com medicação, com terapia, enfim. É complicado o burnout no trabalho, e ele está se tornando cada vez mais fácil de perceber. A gente vê as pessoas chegando no esgotamento e muito por isso, assim, por falta de gestão do estresse. Falta de gestão da própria pessoa, que não diz não para nada e aceita tudo, e falta de gestão do estresse por parte do líder e da própria empresa, que suga, que extrai o máximo possível e até o impossível e acaba nisso.
Exatamente, Lúcia. Então, assim, das perguntas, nós temos a Magda Alberto e a Ana Carolina Silva, tá? Que fazem a mesma pergunta, né? Sobre a questão dos testes, quais testes usar, qual os testes que nós orientaríamos, né? Quais os construtos, né? Eu acho que a gente já explicou que são os testes aprovados pelo SATEPS e que cada avaliação a gente pode inserir algum instrumento que seja necessário para que a gente realmente avalie aquela força, aquela, né, aquela condição de Gama está pedindo alguma bibliografia. A Carol já está colocando aí no chat, né, alguns links, e você poderia colocar o nome do seu livro para que as pessoas possam também Sim. ter acesso, Lúcia? Aquele. Ótimo. Avaliação psicossocial da Vetor. Da Vetor. Isto. Avaliação psicossocial, psicologia aplicada à segurança no trabalho. Esse livro, gente, ele não traz metodologia, ele traz os construtos. Exato. Quando me perguntam que teste usar, eu gosto de responder assim, primeiro ver o que avaliar. Aqui está tudo explicadinho, o que avaliar. Depois que vocês entenderem o que avaliar, vai ser fácil escolher o teste. Até porque eu costumo dizer em sala de aula, eu posso até te dizer, usa esse teste, usa esse teste. Aí tu vai me dizer assim, mas esse eu já usei e não gosto. Teste é uma coisa muito pessoal. Cada um escolhe. Eu não vou te dizer tem que ser esse teste. Não tem que ser aquele que tu confia. E depois de saber o que avaliar, a escolha do teste fica fácil. Agora, deixa eu enfatizar uma coisa que eu acho assim, a pérola numa avaliação, qualquer avaliação. A entrevista. Não se debrucem desesperadamente em testes e deixando em segundo lugar a entrevista. Eu repito milhões de vezes assim, ó, a entrevista é o momento da decisão do apto ou do inapto. É na entrevista. É na hora do olho no olho. É quando tu consegue ir lá nas entrelinhas do que a pessoa está dizendo, na subjetividade do que ela está demonstrando. É onde tu monta um entendimento dinâmico com ela. A entrevista é a última etapa do método. Tu já teve grupo, tu já teve anamnese, tu já teve testes. Quando chega na entrevista, passar régua, como a gente fala. Então, se dediquem a estudar a entrevista, a aprimorar a entrevista. Façam anotações, não sobre o que a pessoa fala, mas pelo que está nas entrelinhas do que ela fala. Façam anotações do que vocês sentem sobre o que ela fala. Façam anotações do que vocês interpretaram sobre o que ela fala. Esse é o conteúdo do parecer. Isso é o suco. Isso é o que vale, é o que importa numa avaliação. O teste, vocês vão fazer o levantamento deles depois da entrevista. E ele vai servir para confirmar algumas observações que vocês fizeram. Acabou por aí. Não é um teste que vai dar o conteúdo do parecer. Não é um teste que vai decidir se a pessoa é apta ou inapta. Gente, cuidado com o excesso de importância ao teste e com a falta de importância da entrevista. Isso é fundamental, assim. Então, parem de pensar em teste, por favor. Esqueçam o teste, faz de conta que eles não existem. E se debrucem no estudo da entrevista. Essa é a qualificação maior que vocês precisam buscar quando quiserem fazer qualquer avaliação, seja psicossocial ou qualquer outra. Exatamente, Lúcia. Quando vocês colocarem na cabeça de vocês que a avaliação psicológica ela é um processo que engloba vários instrumentos e o manejo desses instrumentos, porque de nada adianta os instrumentos também se você não sabe manejá-los, e é isso que a Lúcia e eu estamos chamando a atenção. Com uma boa entrevista, você vai definir os construtos, com os construtos definidos, você define os instrumentos com facilidade. Tá certo, lindezas? Olha, a Marjorie Vieira e o Acauito trazem mais duas perguntas. Eu vou passar essas duas perguntas para a Lúcia, né? E se alguém quiser fazer mais uma pergunta ou duas perguntas, para a gente poder ir fechando, né, a nossa conversa. Olha lá. A Marjorie Vieira, Lúcia, traz assim: as organizações públicas têm sido muito produtora de sofrimento psíquico e riscos psicossociais. A falta de reconhecimento, desvalorização do bem e serviço público
como atuar nesse cenário onde os trabalhadores não se sentem participando das escolhas importantes relacionadas ao seu fazer? Cultura. A cultura do serviço público no Brasil. Quando se fala em serviço público, em servidor público, o que se pensa? Tudo que não se deveria pensar. Isso tem que ser resgatado. O servidor público precisa resgatar a autoestima dele. E isso depende de uma revisão cultural, de um resgate de valores. Essa questão da humanização, que tanto se fala nas empresas, ela não é só para a empresa privada. Ela é também para a empresa pública. E como é? Eu me lembro, na época daquele escândalo lá da Petrobras, do Petrolão, aquela confusão toda. Aquelas pessoas, elas tinham tanto orgulho de dizer que trabalhavam na Petrobras, porque elas saíam para almoçar, para jantar, elas iam com o crachá pendurado, né, felizes, eu trabalho na Petrobras. Quando estourou aquele escândalo, eles viravam o crachá, guardavam dentro da blusa, eu não queria que ninguém visse. Gente, isso é autoestima. Então, assim, esse sofrimento que o servidor público vive, ele tem algumas coisas em comum com o sofrimento que o trabalhador de empresa privada também tem, mas ele tem alguns a mais, que referentes a bullying, a preconceito, a discriminação, a uma forma, não tem uma preocupação com desenvolvimento, enfim, é uma questão cultural. Eu acho que cada instituição pública precisa fazer a sua revisão cultural no sentido de ventilar, de oxigenar, de trazer um novo sentido para a existência delas. Não dá mais para ser aquela coisa mofada, antiga, obsoleta, que faz sentido. Qualquer organização, seja pública, seja privada, ela tem que gerar no seu colaborador um sentimento de orgulho. Se ela não está conseguindo fazer isso, então esse é o tema de casa. O que falta? O que tem que ser feito para que esse orgulho surja no dia a dia das pessoas, para que elas voltem a sentir isso? Nesse caminho, toda a questão do sofrimento do trabalho, do estresse, dos riscos psicossociais, vão se diluindo. Mas tem a base para ser feita, para ser trabalhada antes, que está relacionada a essa questão cultural. Perfeito, perfeito, Lúcia. O Acauito traz para a gente uma questão. As forças do caráter é uma abordagem metodológica e teórica na avaliação psicossocial. Se sim, quais características individuais são mais importantes para a avaliação e gestão de riscos? Características individuais. Vou repetir. As forças do caráter é uma abordagem metodológica e teórica na avaliação psicossocial? É uma pergunta. Se sim, quais características individuais são mais importantes para a avaliação e gestão de risco? É que, na verdade, ele fala em forças do caráter, depois ele fala em características individuais. Vamos montar uma pirâmide na cabeça. A base dessa pirâmide são os valores fundamentais que cada um constrói ao longo da sua vida. Certo? Logo depois, a gente pode enxergar, então, essas forças de caráter que ele fala. Vai depender desses valores. E as características de personalidade vão depender desse caráter. Então, assim, se a gente enxergar essa pirâmide, a gente vai ver que tem que ser trabalhado na base. E o que a psicossocial busca, um dos construtos que ela busca investigar? Valores. Porque esses valores que a pessoa desenvolve vai dar a condição da formação de algumas atitudes. E essas atitudes vão dar condição de formação de comportamento. Então, primeiro a gente forma valor, depois a gente forma atitude. E a atitude é aquilo que precede o comportamento. Autoestima é uma atitude que depende do meu amor por mim mesma. Se eu tenho esse valor, eu tenho atitude de autoestima e ela me dá a condição de ter comportamentos, como, por exemplo, iniciativa, tomada de decisões, enfrentamento, enfim, tantas outras coisas. A minha forma de me relacionar com o mundo vai ser desenvolvida a partir dessas atitudes e desses valores. Então, sim, a psicossocial avalia essa questão de base e que dá a condição de formação de caráter.
Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, eu não sei se eu te respondi bem. De qualquer maneira, está lá no slide os meus contatos, se tu precisar, me procura de novo, não tem problema. Respondeu sim, Lúcia, o Caio Que bom. respondeu aqui, ficou claro para ele. Vocês teriam Beleza. mais alguma pergunta, alguma contribuição, né? Algo a acrescentar? Não? Ok. Então, Lúcia, né, em nome do Conselho Regional de Psicologia do 04, né? Opa, tem mais uma pergunta, Marjorie. Ih, a Marjorie está fazendo mais uma pergunta. Então, vamos fechar com a pergunta da Marjorie. Vamos lá. Mas o contratante, às vezes, quer que nos encaixemos em certos padrões. Né? A Marjorie traz essa questão. Muitas vezes Sim. o profissional, mas o contratante, às vezes, quer que nos encaixemos em certos padrões, né? Mas de que padrão ela fala? Você pode ser mais clara, Marjorie? E existe uma tendência, uma certa pressão que a gente sofre para que todo mundo seja apto numa avaliação psicossocial. Uhum. Eu não sei se é isso que ela se refere, mas honestamente, para mim é uma pressão que não serve para nada, não me diz nada, não me influencia em nada, porque eu vou fazer o que eu tenho que fazer e o resultado vai ser o resultado que tiver que ser. Não tem Exatamente. que ficar forçando barras. E a mesma coisa quando o cliente diz assim, eu quero que tu use este teste. Não, só um pouquinho. O meu método, eu é que sei que teste eu vou usar. Né? Quando tu vai no médico, tu não diz para o médico qual é o exame que tu quer que ele te peça. Ele vai escolher os exames. Da mesma forma, o psicólogo escolhe os testes, escolhe a metodologia. Então, às vezes, existe uma certa tentativa de conduzir o nosso trabalho, de fazer uma certa pressão. Ah, Lúcia, eu vou te dar 5 minutos para cada um, tá bom? Assim, nem pensar, não vou nem começar um trabalho de 5 minutos para cada um. Então, não dá para a gente precisa fazer o contrário, mostrar segurança sobre o que está fazendo, mostrar que eu sei do que eu estou falando, né? E se eu quero fazer um trabalho bem qualificado, eu preciso de uma certa autonomia para poder tomar minhas decisões e fazer as minhas escolhas. E isso requer postura. De novo, eu insisto, o psicólogo tem que se posicionar para fazer um trabalho sério e qualificado e assim se fazer respeitar, senão não vai acontecer nunca. O nome do livro da Lúcia é Avaliação Psicossocial, né, da editora Vetor. Mostra para nós de novo, Lúcia. Isso aí, ó. Avaliação Psicossocial, Lúcia Simões Sebin, tá? Da editora Vetor. Só clicar na editora Vetor que aparece o livro da Lúcia isso, lá. No site dá para comprar pelo site, recebe em casa. Exatamente. Avaliação psicossocial, e aí vai aparecer ali. Exatamente, só o meu que vai ser autografado, tá, gente? Tô brincando, gente. nessa questão Mas de se Deus quiser, a pandemia, gente vai se Deus voltar quiser, nós aos vamos nos presenciais. encontrar para ter eles, né, autografados. Lúcia, gostaria muito mesmo de te agradecer pela sua disponibilidade, né, pelo seu carinho, pela sua simpatia, né, e principalmente por estar partilhando tanto conhecimento, né, e disponibilizando para toda uma categoria, porque essa live vai ficar disponível, né, no YouTube para mais colegas que não puderam estar presentes aqui, porque nós tivemos 200 e poucas inscrições, acredito que muitos, né, não conseguiram estar conosco, né, a Beth está aí, né, formalizando, né, o agradecimento, nosso agradecimento especial ao Conselho Regional 04, a toda a equipe de comunicação e de TI, na figura do Igor, na comunicação, né, a Natália, né, a Carol, que está aqui conosco, né, sempre nos ajudando, nos apoiando e nos dando suporte para que essa gestão, né, possa estar cada vez mais. Presentes estão os membros aí de comissão, a Cauíto, o Delcio, que é o nosso apoiador da comissão, a Gelsa, né, a todos os membros, né, das comissões e a todos os nossos alunos, o meu agradecimento sincero, lindezas. Foi maravilhoso estar com vocês aqui. Os alunos estão dizendo, os colegas, obrigada, lindeza, muito bom. Estou vendo Né? aqui, coisa mais querida. Muitos carinhos, muitos abraços, isso é muito bom, né, gente? Nesse momento de pandemia, a gente tem pontos positivos e pontos a serem melhorados, sim,
Mas um dos Sempre. pontos fortes da pandemia é o quanto que a gente está podendo estreitar espaços e caminhos, como no caso desse convite à Lúcia, né? Talvez seria difícil podermos estar com ela, né, em outro momento, né? Gelsa, nosso muito obrigada por ter feito, né, esse contato com a Lúcia e nos dar a oportunidade de estar tão próximo a uma profissional tão dedicada, a uma psicóloga que se preocupa com a melhoria da profissão e da ética da profissão. Então, isso para nós é fundamental nesse momento. Gratidão, Lúcia. Gente, agradeço a vocês. Agradeço a Gelsa Cordeiro, minha querida parceira, colega e amiga. Adeusinho, mestre. Agradeço a todos vocês do CRP 04 pelo carinho, pela acolhida, por todo mundo que assistiu. Me gratifica demais, me deixa muito feliz poder compartilhar. Convido vocês a irem juntos, todos nós juntos, nessa evolução pela nossa profissão, pela nossa ciência, pelo nosso amor, né? A gente tem um trabalho tão cheio de sentido, de significado, e a gente tem que se unir, não é nem por uma profissão e por uma causa, é por um valor maior, que é o valor da vida, o valor das pessoas. Com certeza. A gente junto nessa. E estão convidados também para a maratona, que a gente tem agora em outubro. Vão ser 6 cursos, todos de psicossocial, eu e a Gelsa. E vai ser muito... Maravilha. Está todo mundo convidado. Gente, um Legal. beijo de todos e mais uma vez, muito obrigada. Fiquem com Obrigada, Lúcia. Obrigada, Gelsa. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Um beijo grande. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo. Um Até beijo, mais. lindezas. Tchau, queridos. Tchau.